Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula, ou aula de número 3, para o 8º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre a geopolítica e as principais organizações multilaterais, envolvendo vários países, envolvendo organizações, empresas. São as relações internacionais, tá certo? E nós vamos ver um pouquinho como que isso começou e como que isso afeta o nosso dia a dia. Tranquilo? Então, para a gente entender isso aqui, nós precisamos voltar ao conceito, de Estado, povo, nação. Quando nós temos um povo que adquire uma cultura dentro de um território, no nosso caso aqui o Brasil, tá? O nosso território, nós vamos criar uma nação. Nesse caso, no nosso caso, a nação brasileira. Isso porque é importante. É a nossa identidade. Nós temos, inclusive, a nossa bandeira. Quando você vê uma outra pessoa, pela maneira dela de vestir, de falar, mesmo que tenha um sotaque um pouco diferente do seu, você sabe dizer que ela é brasileira. Correto? E aí? Nós temos um povo que tem uma cultura, que tem um território. Então, nós somos uma nação. Mas nós somos um Estado? Sim. O povo brasileiro tem o seu Estado. Por quê? Porque o Estado é essa junção, tá? Do país, que é esse povo, essa cultura dentro do território e que tem a sua Constituição ou a sua instituição governamental, que é regida pela Constituição. Para se ter um Estado, você precisa disso. E, naturalmente, o reconhecimento internacional. E isso, todos esses fatores juntos, mas a geopolítica, quer dizer, a relação entre esses países, ela tem mudanças e tem regras. É por isso que, às vezes, nós precisamos estar sempre conferindo os mapas. Por quê? Porque, muitas das vezes, um povo que hoje não tem o reconhecimento internacional, ainda não tem o seu território demarcado, ele pode vir a conquistar isso. E aí muda a configuração do mapa. Isso é importante. Tá certo? É por isso que nós voltamos a falar. Mapa tem data de validade. Como que ela é formada? Não é que eu vou criar um mapa hoje, vou fazer um mapa hoje e falar, daqui a tantos dias, não. Mas assim que as relações internacionais determinam a formação de um novo Estado-nação, aquele mapa está desatualizado. Se o mapa está desatualizado, ele perdeu a sua validade. Ok? Para esse estudo. Tranquilo? Só abrir um parêntese aqui nessa aula. Mas vamos continuar. Então, uma vez que nós somos um Estado, e nós temos esse reconhecimento, nós não vivemos isolados dos outros países. E aí vamos entender um pouquinho
essas relações. As relações entre países, olha bem, países, é por isso que é importante na eleição quando você representa, quando você vota escolhendo os políticos, porque eles vão representar não uma pessoa, mas o país, tá? Então, as relações entre os países são regulamentadas por tratados e acordos que podem ser bilaterais ou multilaterais. Podem ser entre um país e outro, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, Brasil e China, porque existem esses acordos, Brasil e Israel, Brasil e Argentina, aqui do lado. Existem acordos firmados entre esses países, separadamente, né? E também existem acordos onde vários países se fazem membros. Por exemplo, no Mercosul, não é só o Brasil e a Argentina, ok? Então, nós temos mais países envolvidos nesses acordos. As relações bilaterais ocorrem entre dois estados. Quando eu falo estado, eu estou falando do país, tá? E se baseiam em variados interesses. Ele pode ter interesse comercial, a imigração, segurança internacional, entre outros. No 7º ano, você estudou que o Brasil tem uma grande fronteira terrestre. Lembra que nós fazemos fronteira, limite, com quase todos os estados da América do Sul. Então, existem acordos na definição dessas fronteiras, tá? Entre os países, entre Brasil e Argentina, Brasil e Bolívia, entre Brasil e Venezuela. No momento, nós estamos vendo no Acre, além da questão da pandemia que está algo terrível lá, também temos a questão das enchentes, e isso tem feito com que o governo do estado do Acre venha pedir ao governo federal para fechar a fronteira. Por quê? Porque existem acordos entre os dois países, e lá é a fronteira do Brasil com outro país, certo? E o governo do Acre não está comportando a quantidade de pessoas que está entrando e que está fazendo aumentar o número de pessoas contaminadas. Então, ele tem que pedir para o governo federal para fazer isso. Por quê? Porque existem relações e acordos entre os países fronteiriços. Tranquilo? As relações multilaterais, por sua vez, envolvem 3, 4, 5, por exemplo, a União Europeia. São vários estados, vários países ali. E para sair desses acordos, às vezes o conflito também é grande. Lembra que nós tivemos o Brexit. Foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, são acordos que são fechados. Eu costumo comparar isso às nossas casas. Dentro da nossa casa, nós temos a nossa regra. Para conviver com o nosso vizinho, existem outras regras que nós fazemos. E se nós quebrarmos essa regra aí nessa relação, a amizade vai sofrer um abalo. Não é verdade? Então, internacionalmente,
numa visão macro, eu preciso ter noção que esses acordos são as regras que devem ser obedecidas. Tranquilo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores do conflito, quem foram? Tem vencedores em guerra? Então a gente precisa de repensar isso aí, né? Os países vencedores do conflito estabeleceram alguns valores considerados fundamentais para garantir a ordem internacional entre eles. É claro, a gente brinca que não há vencedores numa guerra, porque dos dois lados existem perdas, mas houve sim, tá? A união entre a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, não podemos esquecer desse detalhe, eles saíram vitoriosos na Segunda Guerra. Lembrando que depois houve uma divisão. A União Soviética, ela, sendo socialista, ela não ficou aliada ao grupo capitalista. Mas aí eles, no mundo, até mesmo devido a essa separação, houve a necessidade de se criar organismos, organizações que visavam acordos, regras para manter a paz, ok? E para garantir a ordem entre eles. Já repararam? Vamos lembrar aqui, antes da pandemia, dentro de sala, o professor chegava, estava aquele burburinho, o fulano não sei o quê, tal. Aí chega o professor, bate na mesa, todo mundo... Então foi necessário criar organizações para manter essa ordem mundial. Ok? Ah, Iriane, então não é só um aluno que apronta? Não, todo mundo. Somos seres humanos. Para concretizar esses valores, foram criadas organizações multilaterais. Mas é importante sempre a gente falar, tá? Tem os grupos de países que fazem parte da organização, mas tem países que ficam na periferia, que não estão ali dentro. Ok? Então a gente tem obrigação de entender isso e entender que as regras, os combinados, muitas das vezes, nem todos aceitam. O antigo que eu falo, o anterior, né? Vamos falar assim para ficar melhor. O outro presidente norte-americano, o antepenúltimo, o Obama, ele assinou no Acordo de Paris. Depois do Obama, o que veio depois, Donald Trump, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. E agora chegou o Biden, né? Ele voltou os Estados Unidos para o Acordo de Paris. Então, esses acordos, pode acontecer isso. Você adota, sai e pode voltar. Tranquilo? Então, não são fixos. Eles não têm uma regra rígida que você não pode sair. Se você quebrar, você vai sair. Você vai perder os favores, os benefícios e não vai cumprir as regras. Ok? Então, qual era o objetivo? Qual é? Era não. É o objetivo dessas organizações. Manter a paz mundial. Lembrando que essas organizações foram criadas depois da Segunda Guerra. Então, o primeiro objetivo, manutenção da paz. Proteção ao meio ambiente. Isso é fundamental. Respeito aos direitos humanos.
Aqui nós temos uma foto da primeira Assembleia Geral da ONU, 1946. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então é importante, lembra? Depois da Segunda Guerra Mundial, que essas organizações começaram a se formar. Existem incontáveis organizações internacionais, isto é, aquelas instituições formadas por 2 ou mais estados, porém que, no que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância. Vamos ver. ONU, Organização das Nações Unidas. Hoje, inclusive a Rússia faz parte da ONU. OMC, tá? Perdão, estou tão preocupada com a pandemia que já estou colocando o S aqui, mas é C. Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio internacional. OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Há quem diga que não há necessidade mais da OTAN, porque a OTAN era quem defendia os países capitalistas. Se hoje não estamos na Guerra Fria, mas, infelizmente, os vários conflitos que nós vemos no mundo têm mostrado a necessidade de se manter a OTAN. É um braço armado dessas organizações. FMI, Fundo Monetário Internacional. É que ajuda, né? É um banco para estar ajudando os países em desenvolvimento ou em alguma necessidade. O Banco Mundial e Organização Internacional do Trabalho. É muito importante estarmos verificando e conhecendo isso aí. OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A atuação dela hoje eu vejo muito intensa em países da África e em alguns países da Ásia. Tá? Além das organizações multilaterais criadas para garantir a ordem internacional, também surgiram organismos intergovernamentais. UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E nós vamos fechar essa aula com uma foto sobre isso aqui. E OMS, agora é S. Organização Mundial da Saúde. Essa é muito conhecida. Nós vemos os protocolos que nós temos seguido, nós devemos estar seguindo em todo o tempo, né, agora, e ela está sendo muito presente, e não só no Brasil, no mundo todo. Na América, por exemplo, algumas organizações se destacam, tá? Para implementar projetos e programas intergovernamentais entre os governos. Organização dos Estados Americanos, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Ibero vai te lembrar o quê? Península Ibérica, ok? Portugal e Espanha. E Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Comissão que envolve as relações entre esses países. Lembra que eu disse que eu ia fechar essa aula com uma foto falando sobre a questão cultural. Eliane, o que essa foto tem a ver? São bolivianos comemorando uma festa, uma data da Bolívia em São Paulo. Então, isso é importante, tá? Porque, através
dessas organizações, esse intercâmbio cultural, ele pode acontecer. Eles promovem. Por que eles promovem isso? Nós não podemos esquecer que o Brasil recebe imigrantes de vários lugares do mundo. E hoje, muitos imigrantes da América do Sul têm vindo para o Brasil. Tranquilo? Então, pessoal, nós vamos ficando nessa aula por aqui. Na próxima, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre a população mundial e trabalhando um pouco mais sobre isso com vocês. Por favor, não esqueça de acessar a plataforma SMED-GV. Para isso, basta você basta você apontar a câmera do seu celular para a figura que aparece no canto da tela e faça as atividades, marque que fez, que você está sendo avaliado, tranquilo? E acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.